Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Penal, parte geral, e vamos ver agora o princípio da intervenção mínima. Coloca aí na tela, diretor. Princípio da intervenção mínima. Este princípio é fundamental no nosso estudo de Direito Penal. Ele foi criado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lá da Revolução Francesa. Pessoal, por que esse princípio ele é tão importante? Ele foi criado lá atrás e ele continua tendo uma aplicação muito importante nos dias atuais. Veja, o direito penal, ele não tem a função de cuidar de todos os ilícitos que acontecem no mundo, de todos os ilícitos que acontecem na sociedade, de maneira alguma. Este não é o propósito do direito penal, essa não é a intenção do direito penal. O direito penal, ele escolhe alguns bens jurídicos, ele escolhe somente os bens jurídicos mais relevantes para a vida pacífica em sociedade, então ele elege esses bens jurídicos mais relevantes e somente estes são tutelados pela lei penal. Então existem outros ilícitos que estão presentes em outros ramos do direito e que não serão ilícitos no direito penal. Em algumas situações, é até possível que a gente tenha um ilícito no direito administrativo e, simultaneamente, também é um ilícito no direito penal, ou um ilícito tributário, lá do direito tributário, que também será um ilícito no direito penal. Mas, em várias situações, nós teremos ilícitos de outros ramos do direito que não serão ilícitos no direito penal. E isso é absolutamente necessário para a vida em sociedade. O direito penal, ele não pode querer abarcar tudo debaixo das asas dele. O direito penal é a última ratio, é a última opção que o legislador tem, que o ordenamento jurídico tem para punir uma determinada situação, um determinado ilícito. Beleza, pessoal? Então, esse é o princípio da intervenção mínima. Olha o que diz: o direito penal é a última ratio na proteção dos direitos. Só deve atuar quando a criminalização de uma conduta for indispensável para proteger bens e interesses. E o princípio da intervenção mínima, ele se subdivide em outros dois princípios. Essa ideia que eu conversei com vocês aqui do princípio da intervenção mínima, ela vai se subdividir no princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Dois princípios fundamentais. Basicamente, o que nós falamos aqui no princípio da intervenção mínima é o que vai trazer esses demais princípios. Só que tem uma pequena diferenciação. Vamos dar uma olhada aqui então? Primeiro no princípio da fragmentariedade. Galera, vem comigo. Este princípio, ele tem sido cada vez mais cobrado em prova, tá bom? Então a gente tem que ter uma atenção muito especial em relação a ele. Um fragmento. O que é um fragmento? É um pedaço. É um pedaço. Eu não falei para vocês que nós temos vários ilícitos e o direito penal ele vai se valer somente de uma determinada parte desses ilícitos? Ele não pode tentar incriminar tudo. Ele vai incriminar aqueles bens jurídicos que são considerados mais relevantes, mais importantes para a vida em sociedade. Então, olha só, eu tenho aqui este círculo que representa todos os ilícitos do mundo, tá bom? Todos os ilícitos que podem acontecer na vida em sociedade. Ilícitos penais são apenas uma parte deles. Eu tenho aqui os ilícitos civis, os ilícitos administrativos, os ilícitos tributários. Em algumas situações, esses ilícitos, eles terão até correspondência. A gente pode dizer que vai ser um círculo assim. Vai ter alguma zona em que os ilícitos de outros ramos do direito também serão ilícitos penais, tá bom? Mas então que fique claro que os ilícitos penais são apenas uma parte de todos os ilícitos que podem acontecer na vida em sociedade. Então, olha o que diz o princípio da fragmentariedade. São considerados ilícitos penais os que forem previstos em lei e que atentam contra valores fundamentais dos indivíduos e da sociedade. Então, é o que eu falei com vocês, o direito penal ele vai eleger aqueles princípios, aqueles bens jurídicos mais relevantes. E somente em relação aos bens jurídicos mais relevantes é que vai haver a incriminação de uma conduta. Beleza? Muito bem. Nós temos uma decorrência do princípio da fragmentariedade, que é a fragmentariedade às avessas. Vocês vão reparar que a doutrina adora essa historinha do às avessas, ou então ao avesso, ou invertido. Então, vêm novos doutrinadores e querem trazer uma ideia antiga
e uma contraposição àquela ideia antiga. No caso aqui, qual que é a ideia antiga, aquilo que já está pacificado? O princípio da fragmentariedade. E aí vem a doutrina e fala, olha, o princípio da fragmentariedade existe, legal, é isso que nós acabamos de falar. Mas existe também a fragmentariedade às avessas. O que vai ser então? Olha aqui. Bens jurídicos, antigamente tutelados pela lei penal, que deixam de interessar ao direito penal. A gente não tem aqui, olha, os ilícitos. Eu tenho aqui os ilícitos, aquele quadrinho que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui eu tenho os ilícitos penais. A fragmentariedade às avessas é como se a gente tirasse um pedacinho daqui e falasse, quer saber? Esse pedaço, essa conduta que era tutelada pelo direito penal, vamos tirar aqui do direito penal, vamos colocar aqui para fora, tá bom? Vamos trazer aqui para fora. Não deve mais ser tutelado pelo direito penal. Exemplo, crime de adultério, que foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Ou seja, a gente tinha um crime que era previsto como crime, o adultério. Não é mais crime, foi revogado. Mas deixou de ser um ilícito o adultério? Não, pessoal. Quem acha que trair aí, ó, o cônjuge não é ilícito, está enganado. É um ilícito, mas é um ilícito civil. É um ilícito lá no direito de família. Não é mais um ilícito penal. Então, nesse caso aqui, a doutrina fala que houve uma fragmentariedade às avessas. O que era um ilícito penal deixou de ser, passando a ser um ilícito somente nos outros ramos do direito. Ou, eventualmente, até deixando de ser totalmente um ilícito. Beleza? Muito bem. Questãozinha aqui para vocês. No que se refere aos princípios do direito penal e às causas de exclusão da ilicitude, julgue o próximo item. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Pessoal, vamos ler com atenção. Quando a gente tem uma questão, nós precisamos ler com muita atenção. Olha o que diz então. Novamente, em consequência da fragmentariedade do direito penal, é o princípio que a gente está estudando, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, tá bom? Aqui, olha, os outros ramos do direito, tá bom? Direito civil, direito tributário, que vão impor outras formas de sanção. Então, ainda que haja outras formas de sanção, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Pessoal, certo ou errado? Absolutamente errado. Professor, por que está errado? Porque o que a questão está dizendo é o seguinte, se eu já tenho outro ramo do direito que está tutelando e que está protegendo um determinado bem jurídico, não é necessário que o direito penal também o proteja. Em algumas situações, isso acontecerá. Quando eu falar, por exemplo, do bem à vida, do bem jurídico da vida, claro que vai ser o direito penal que vai proteger. Por isso que a gente tem o homicídio, por isso que a gente tem o crime de infanticídio, de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Então, em algumas situações, é claro que o direito penal vai proteger. Essa é a função do direito penal, mas não em todas. Então, se eu tenho bens jurídicos que são tutelados por outros ramos do direito, nem sempre haverá a necessidade do direito penal incidir naquela norma, beleza? Então, vamos ler mais uma vez. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção, outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, está dizendo o seguinte, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Errado, por quê? Porque nem sempre, muitas das vezes, a gente vai se valer somente dos outros ramos do direito, beleza? Princípio da subsidiariedade. Só será objeto do direito penal os ilícitos que não são suficientemente repreendidos pelos demais ramos do direito e demais meios de controle estatal. Em outras palavras, o direito penal é o último recurso a ser lançado pelo Estado. Então a gente tem aqui o princípio da subsidiariedade, que é uma decorrência também da intervenção mínima, do princípio da intervenção mínima. Se de um lado eu falo do princípio da fragmentariedade, opa, ó o direito penal aqui, ó, abocanhando somente uma parte dos ilícitos. Eu vou ter a subsidiariedade, que a ideia é basicamente a mesma. Vai dizer o seguinte, o direito penal, a gente vai tentar
solucionar os outros ilícitos por meio dos demais ramos do direito. Não foram suficientes para resolver aqueles ilícitos, ou é uma sanção muito baixa para o bem jurídico que está sendo tutelado, então nós vamos utilizar da força do direito penal. Então o direito penal ele é subsidiário. Primeiro a gente tenta resolver com outro ramo do direito. Em segundo lugar, se não for suficiente, aí a gente vai se valer do ilícito penal, beleza? Impondo aí a sanção penal. Então esse é o princípio da subsidiariedade. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá, mais uma questãozinha. A ideia de que o direito penal deve tutelar os valores considerados imprescindíveis para a sociedade e não todos os bens jurídicos, é o que a gente acabou de falar. Sintetiza o princípio da adequação social? Não. Culpabilidade? Não. Ofensividade? Não. Proporcionalidade? Também não. Nós estamos falando aqui do princípio da fragmentariedade, beleza? Tem que ficar atento. Por quê? Porque muitas vezes essa pequena diferença aí entre o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade vai passar sem que o examinador perceba. Então ele pode cobrar essa questão aqui, que tinha até um caráter um pouco mais do princípio da subsidiariedade, ele coloca como se fosse o princípio da fragmentariedade. Ah, professor, então a questão tem que ser anulada porque não tem item correto. Não. Se você percebe que o seu examinador ele não diferencia princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade, trate-os como sinônimos, beleza? Mas, então nosso gabarito aqui, letra C. Mas existem aí outras questões, trouxe essa aqui de analista judiciário, que vai mostrar claramente essa diferenciação. Olha só, no tocante aos princípios constitucionais orientadores do estudo da teoria do crime, assinale a afirmativa incorreta. Tá bom? A gente está buscando aqui a afirmativa errada. Letra A. O princípio da intervenção mínima, que é o que nós estamos falando, abrange os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Olha aqui então, mostrando, olha aqui a FGV. A FGV faz essa distinção claramente. Dentro do princípio da intervenção mínima, eu vou ter uma subdivisão, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade. Mas vocês viram que a ideia em torno desses princípios é a mesma. Beleza? Continuando aqui, letra B. Então a gente sabe que essa letra A está correta. Letra B. O princípio da dignidade humana atua como uma espécie de superprincípio, devendo toda norma jurídica nele se escorar. Pessoal, certo ou errado? Esse item aqui ele está absolutamente correto. De fato, o princípio da dignidade humana, ele atua mesmo como esse superprincípio. Por quê? Porque todos os outros princípios do direito penal, eles vão proteger a dignidade da pessoa humana. Então, de fato, o princípio da dignidade humana é o basilar, é o cerne do qual decorrerá os demais princípios. Beleza? Letra C. O princípio da adequação social, a gente vai ver sobre ele, serve de base de interpretação da norma, além de orientar o legislador para eventual revogação, ainda que tácita, do tipo penal. É isso aí, certinho. Letra D, o princípio da insignificância autoriza o afastamento da tipicidade material. Professor, isso aqui a gente não conversou ainda, é verdade. Vamos conversar sobre isso nos próximos blocos, tá bom? Mas já adianto a vocês que está correto. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material do delito. E letra E, portanto, já sabemos por antecipação que vai ser o nosso gabarito, vai ser a alternativa incorreta. O princípio da alteridade permite a punição do agente por conduta sem condições de atingir direito de terceiros. Nós já conversamos sobre o princípio da alteridade. Por que essa questão está errada? Olha, vamos ler ela de novo. O princípio da alteridade permite a punição do agente por conduta sem condições de atingir direito de terceiros. Essa questão ela está falando exatamente o oposto do que prega o princípio da alteridade. Ela ficaria correta se a gente colocasse aqui um não. O princípio da alteridade não permite a punição do agente por conduta sem condições de atingir direitos de terceiros. O princípio da alteridade é aquele que eu falei para vocês que tem sido muito cobrado em prova, que é exatamente que não há crime se a conduta criminosa não atinge bens jurídicos alheios, bens jurídicos de outras pessoas. Se eu atinjo somente bens jurídicos próprios, não há que se falar na incidência do direito penal. Se eu pratico autolesão, eu estou me cortando, eu estou ferindo a minha integridade física.
Há crime para isso? Não. Se eu tento praticar suicídio, há crime? Também não. Por quê? Porque eu não estou saindo da esfera dos meus bens jurídicos. Se eu destruo o meu carro, destruo o meu aparelho celular, estou nervoso, pego o meu aparelho celular e jogo contra o chão, há crime? Não. Não está saindo da minha esfera patrimonial, eu não atingi bem jurídico alheio, somente bem jurídico próprio. Então o princípio da alteridade vai pregar que não há crime se eu não atinjo bens jurídicos alheios. Tá bom? É o oposto do que fala essa questão, portanto, letra E é o nosso gabarito. Muito bem. Vamos para o princípio da ofensividade ou lesividade. Não há que se falar em infração penal se a conduta não causar uma lesão ao bem jurídico tutelado, ou ao menos o perigo de lesão. Tá bom? Então, esse é o princípio da ofensividade ou da lesividade. Não tem dificuldade aqui. Para que haja crime, para que haja incidência do direito penal, tem que gerar um dano, tem que gerar uma lesão, ou pelo menos um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. É como a gente vai falar da tentativa. Vamos supor, o crime, quando a gente fala do crime de homicídio, tá bom? Artigo 121, matar alguém. Se você efetua um disparo e mata a pessoa, nós estamos falando que houve aí uma lesão, houve de fato atingiu de fato um dano à vida de outra pessoa. Ela perdeu a sua vida. Então houve uma lesão, houve essa ofensividade, a lesividade. Vamos supor agora que você quer matar uma pessoa, efetua o disparo, mas o tiro passa do lado aqui da cabeça e não a atinge. Vai ser o que a gente vai chamar aí de uma tentativa incruenta, uma tentativa branca, tá bom? Não atinge aquela pessoa. Pergunto a vocês, esse disparo, ele atingiu o bem jurídico da vida dessa pessoa? Não. Esse disparo, ele atingiu o bem jurídico da integridade física dessa pessoa? Não. Mas eu pergunto, esse disparo, ele gerou um perigo de lesão a esses bens jurídicos tutelados pela norma penal? Sim, gerou um perigo de lesão, tá bom? Então é muito importante a gente ter em mente que o princípio da ofensividade e da lesividade não determinam que haja uma lesão ou uma ofensa, mas pelo menos que deve haver um perigo de lesão, um perigo de ofensa, beleza? Muito bem. Dentro do princípio da ofensividade e da lesividade, a gente vai ter uma situação diferente, tá bom? Então tá aqui, olha, atenção. É um processo que tem acontecido no direito penal, tá? Que é a espiritualização, também chamada de desmaterialização ou liquefação de bens jurídicos no direito penal. Veja, quando eu falei para vocês aqui o princípio da ofensividade, da lesividade, a gente está falando da materialidade do direito penal. Ou seja, que há de fato ali uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, ou pelo menos um perigo de lesão. Muito bem, tranquilo. Só que agora vem essa doutrina e fala, olha, o direito penal ele está passando por um processo de espiritualização, por um processo de desmaterialização. Professor, o que é isso? O que é isso, professor? Calma, pessoal, não tem dificuldade aqui. O que o direito penal tem feito em algumas situações? O direito penal, ele tem se antecipado à lesão. Ele se antecipa ao dano. E aí a gente vai falar daquelas situações dos crimes de perigo abstrato, em que não há um perigo concreto, não há um risco efetivo de lesão, mas simplesmente um perigo abstrato, um perigo presumido. Então, em algumas situações, vou trazer exemplo para vocês aqui, o direito penal ele já está protegendo um bem jurídico antes mesmo dele sofrer um risco, tá bom? Essa vai ser a espiritualização do direito penal. Em outras palavras, nós vamos dizer que a espiritualização do direito penal, bem como aqui, olha, os crimes de perigo abstrato, são exceção, tá bom? É uma exceção ao princípio da ofensividade. Ou da lesividade. Então, olha só, o direito penal passa a se antecipar e punir condutas perigosas que têm potencial de gerar uma lesão futura. Por isso que é uma exceção.
Porque no princípio da ofensividade e da lesividade, olha aqui, o direito penal ele vai incidir quando há uma lesão ou pelo menos um perigo de lesão. Aqui não, na espiritualização do direito penal, eu estou preocupado com uma lesão futura. Exemplo, crimes ambientais. Professor, mas crime ambiental gera dano. Sim, eu não estou falando dos crimes ambientais que geram dano. Claro, se você mata um animal, você já gerou um dano ambiental, tá bom? Um animal silvestre. Mas eu estou me referindo a alguns crimes ambientais que será incidido em uma determinada conduta antes mesmo de um dano ambiental. Quer ver um exemplo? Quando o agente não possui licença ambiental. Vamos supor um agente potencialmente poluidor. Nunca poluiu nada, mas a sua atividade é potencialmente poluidora. Ele tem que ter uma licença ambiental. O simples fato de, eventualmente, ele não ter essa licença ambiental já vai poder configurar um crime. Então, olha o direito penal se antecipando, se preocupando com o bem jurídico do meio ambiente, antes mesmo do bem jurídico do meio ambiente correr um risco de lesão. Ele está se antecipando. Outra situação, está aqui para vocês, crime de perigo abstrato, e tem vários crimes de perigo abstrato, mas eu vou falar com vocês do crime de porte ilegal de arma de fogo. Tá? De arma de fogo. Ilegal? Não, né, galera? Ilegal. Porte ilegal de arma de fogo. Beleza. Vem comigo aqui. Veja, alguém que anda armado, que porta uma arma de fogo no meio da rua, ela está gerando algum risco, algum perigo concreto à sociedade, à paz pública, à vida de alguém? Não, não está. Ele está simplesmente andando armado. Só que, olha a espiritualização do direito penal. O direito penal se antecipando e punindo uma conduta, um crime de perigo abstrato, um crime presumido, de perigo presumido. Por quê? Porque aquela pessoa que anda armado ilegalmente, sem autorização para tanto, ela está gerando um perigo presumido. Potencialmente é possível que lá na frente ela venha a matar uma pessoa. Então vamos nos antecipar. Olha o direito penal pensando aqui, vamos nos antecipar, incriminar a conduta de porte de arma, para nem que a gente tenha uma situação de lesão ou uma situação de perigo à lesão. Beleza, galera? Então, atenção nesse conceito aí de espiritualização, desmaterialização, liquefação do direito penal. Tranquilo? Continuando, então. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Galera, isso daqui é a base do direito penal. Tá bom? É a base do direito penal. O direito penal, quando vocês estudaram ou estudam direito administrativo, vocês vão lembrar que se uma pessoa jurídica de direito público gera um dano, como é que é essa responsabilidade? Não tem a responsabilidade objetiva da administração pública? Artigo 37, parágrafo 6º, lá da Constituição Federal? Muito bem. Aqui no direito penal, nós não teremos a responsabilidade penal objetiva. Não há essa possibilidade. A responsabilidade penal, ela sempre será subjetiva. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter dolo ou culpa na conduta para que seja imputado um crime a uma determinada pessoa. Se ela não tiver agido com dolo ou com culpa, não há que se falar na incidência do direito penal. Imagina que eu estou conduzindo um veículo automotor e quero matar uma pessoa. Acelero e atropelo aquela pessoa e venho a matá-la. Eu vou ser responsabilizado? Claro que vou, porque eu agi com dolo. Eu quis matar, eu tive a intenção de matar. Legal. Outra situação. Estou aqui conduzindo meu veículo automotor e estou distraído, a velocidade da pista é 60 por hora, eu estou correndo, estou a 80, estou a 90 por hora. De repente passa uma pessoa na pista que, se eu tivesse na velocidade adequada, eu conseguiria frear e não atropelar aquela pessoa. Mas eu agi de maneira imprudente. Eu quis acelerar, estava correndo, estava distraído também. Essa pessoa passou, eu acabei atropelando e matando essa vítima. Ah, professor, mas a culpa é da pessoa que não olhou para onde estava atravessando. Talvez seja, mas a culpa também é sua, porque você agiu de maneira imprudente. Então, se você age de maneira imprudente, negligente ou com imperícia, nós vamos ter também a incidência do direito penal.
Porque o direito penal ele vai atuar quando o agente age com dolo ou com culpa. Beleza. Terceira situação aqui para vocês, imagina agora, estou conduzindo meu veículo automotor, a pista ali a 60 por hora, eu estou bonitinho na velocidade da via, prestando atenção, as duas mãos no volante, de repente passa uma criança correndo na frente do meu carro, eu não tenho tempo para frear, simplesmente atropelo e mato essa criança. Veja, se nós estivéssemos diante da responsabilidade penal objetiva, eu seria responsabilizado pela morte dessa criança. Mas nós estamos diante da responsabilidade penal subjetiva, em que pese a gente ter um resultado morte, em que pese essa criança ter morrido por meio de um atropelamento que eu causei, porque eu estava dirigindo o veículo, eu não agi em nenhum momento com dolo, muito menos com culpa. Logo, não pode ser imputado a mim o resultado morte dessa criança. Simplesmente porque no direito penal nós não vamos falar de responsabilidade penal objetiva. Tranquilo, galera? Olha aqui. A responsabilização penal depende de dolo, e aqui o dolo pode ser um dolo direto, quando tem a intenção de matar, ou um dolo eventual, quando a gente assume o risco, tá bom? Que o resultado aconteça, ou então por meio de culpa. E tudo aqui, isso daqui a gente vai ver com mais calma, tá? Detalhadamente. Somente nós estamos falando aqui dos princípios por enquanto. Essa culpa pode ser por meio de negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Então, para que fique bem claro, não se admite no direito penal a responsabilidade objetiva. Professor, existe alguma exceção? Existe, pessoal. Vou falar para vocês que existe sim. Existe uma exceção, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Lá do artigo 137, parágrafo único. Tá bom? Lá no artigo 137, parágrafo único do Código Penal, nós vamos estar diante da rixa qualificada. Beleza? E na rixa qualificada, nós teríamos aí uma hipótese de responsabilidade penal objetiva. Como que é isso, professor? Porque todos os rixosos, todos os que participam da rixa, o parágrafo único ele vai trazer a rixa qualificada, quando decorrente da rixa há um resultado lesão corporal grave ou então um resultado morte. Então imagina, tá todo mundo lá, 20 pessoas na rixa, e de repente, em razão da conduta de um desses rixosos, uma das pessoas, dos outros rixosos, vem a morrer, tá bom? Então, um causou a morte de outra pessoa, dentro desses 20 que estavam praticando a rixa. Olha só que interessante. Você, que estava lá praticando rixa, trocando porrada lá com todo mundo, você por acaso gerou esse resultado morte? Não, você não gerou. Entretanto, por você participar de uma rixa em que houve resultado morte, a você será imputado a rixa qualificada, a rixa com resultado morte, a rixa do parágrafo único. Então veja, você não teve responsabilidade por aquele resultado morte, mas o fato de simplesmente você participar da rixa será imputado a você este resultado. Não o homicídio, mas uma rixa qualificada. Viu só, pessoal? Então isso daqui é um resquício, porque já foi adotado no direito penal brasileiro a responsabilidade penal objetiva. Lá, tempos atrás, já foi adotado. Então a gente fala que essa hipótese da rixa qualificada é um resquício da responsabilidade penal objetiva, tá bom? Mas é uma exceção aí, bem exceção mesmo, bem específica. No geral, galera, pode marcar tranquilo na prova que o direito penal brasileiro não admite a responsabilidade penal objetiva. Estamos combinado? Vem aqui para a tela. Olha só, princípio da adequação social. Importantíssimo esse princípio também. Conduta tipificada em lei, mas que não afronta o sentimento de justiça da coletividade, seja pelos costumes, cultura, etc. Vamos lá. O princípio da adequação social, nós temos uma conduta que está prevista em lei. Quer ver um exemplo? Lesão corporal, tá bom? A lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Você não pode ofender a integridade física de outra pessoa, senão é o crime do artigo 129. Você gerou uma lesão corporal. E quando a mãe coloca um brinco na sua filha, que vai deixar uma cicatriz por toda a sua vida? Viu só? Ali não é uma lesão corporal? É uma lesão corporal. Colocar um brinco na filhinha é uma lesão corporal.
Por que que não é crime? Por que que a mãe não responde por lesão corporal? Porque esta conduta de colocar esse brinco é socialmente adequada, é socialmente aceita pelos costumes, pela tradição, pela cultura. Os judeus que praticam a circuncisão, cortando o prepúcio dos meninos, dos garotos, ali não há uma lesão corporal? Claro que há uma lesão corporal. Por que que não é crime? Princípio da adequação social. Tatuagem gera lesão corporal? Claro que gera, fica sangrando lá o negócio. É crime? Não. Princípio da adequação social, beleza? Então tem algumas condutas que, se a gente fosse analisar pela norma, pela análise fria da norma, seriam crimes, mas não o são, porque a sociedade aceita, beleza? Vamos ler de novo? Conduta tipificada em lei, mas que não afronta o sentimento de justiça da coletividade, seja pelos costumes, cultura, etc. Um outro exemplo também que o pessoal usa às vezes é o de trote, tá? Trote das universidades. Claro que eu não estou falando daquele trote que gera uma humilhação extrema ou lesões corporais extremas, mas o trote, muitas vezes ele seria um constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. E não é considerado um constrangimento ilegal porque é aceito também na sociedade, beleza? Claro que seja um trote dentro dos limites, trote universitário, né, pessoal? Dentro dos limites dos parâmetros aí legais, tá bom? Muito bem. Natureza jurídica do princípio da adequação social. É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Então, o princípio da adequação social, ele vai retirar a tipicidade. A gente vai ver com mais calma depois que dentro da tipicidade, eu tenho a tipicidade, vamos botar primeiro a formal, que é a adequação da conduta à lei, e a tipicidade material, que é a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, o princípio da adequação social retira a tipicidade material. E se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho fato típico. E se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime, tá bom? Então, muita atenção nessa natureza jurídica do princípio da adequação social, tá bom? Vai retirar, vai excluir a tipicidade material do delito. Muito bem. E um outro exemplinho aqui para vocês também, pode botar na tela. Ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. O ato obsceno, ele continua válido, tá, pessoal? Cuidado, ele continua válido, continua sendo aplicável. Só que o conceito de ato obsceno, o conceito do que é considerado obsceno, ao longo dos anos vai sendo alterado. Há 50, 60 anos atrás, mulheres que iam na praia de biquíni era considerado ato obsceno. Um casal de namorados que davam beijos apaixonados na rua era considerado um ato obsceno. Hoje não é mais. Tá bom? Então, a gente pode dizer que o princípio da adequação social se aplica também nessa evolução do conceito de ato obsceno ao longo dos anos, beleza? Só para deixar mais um exemplo aí para vocês. Muito bem, deixa eu apagar aqui o que eu botei para a gente poder ler o que está embaixo. Importante aí, súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor a venda, CDs e DVDs piratas. O artigo 184, parágrafo 2º, vai tratar lá do crime de violação de direito autoral. Aquela conduta, aquele cara que vende CDzinho, vende DVD pirata na porta do supermercado. Professor, isso daí é amplamente aceito. Todo mundo compra lá. A polícia nem quer saber de prender esses caras, porque eles ficam lá de boa, pelo menos estão trabalhando, estão sendo justos. Veio o STJ e falou, nada disso. Nada disso. Que bom que eles não estão cometendo outros crimes, mas eles estão cometendo crime de violação de direitos autorais. Então, haverá crime sim. Por quê? Porque veio uma tese defensiva, os advogados das pessoas que estavam respondendo por esse crime, e dizendo o seguinte, olha, o princípio da adequação social impõe que esta conduta de vender DVD, vender CD pirata, não é mais crime. Retirou a tipicidade material dessa conduta. O STJ, por meio de súmula, falou, nada disso. Continua sendo crime, sim, e o princípio da adequação social não se aplica a essa situação, beleza? Então, atenção aí, a súmula 502 do STJ. Questãozinha.
de perito criminal da Polícia Federal a fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Ele estava em uma situação flagrancial, tudo correto até aí. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. E aí, pessoal, certo ou errado? Absolutamente errado. É o que nós acabamos de falar, o que nós acabamos de ver, súmula 502 do STJ. O Pedro vai responder normalmente aí pelo artigo 184 do Código Penal. Beleza? Muito bem. Vamos continuar. Princípio da isonomia ou igualdade. O direito penal se aplica a todos, independentemente de nacionalidade, classe social, etnia, sexo, idade ou condição. Esse princípio da isonomia e da igualdade nem tem muito que a gente discorrer, porque vocês já viram esse princípio demais em direito constitucional. A ideia é a mesma. Aquilo, você tratar os iguais como iguais e os diferentes de maneira diferente, se aplica também aqui no direito penal. Independentemente de quem seja a pessoa, da sua classe social, da sua etnia, do seu sexo, do seu gênero, todas as pessoas deverão ser tratadas de maneira igual e terão a lei penal imputada a eles, beleza? Tranquilo. Só uma observação. Esse princípio impõe tratamento distinto para quem se encontra em posições diferentes. Exemplo, réu primário e réu reincidente. O réu reincidente, por exemplo, eles podem ter praticado a mesma conduta, mas como um réu é reincidente, a ele será imputada uma agravante. Outra situação, a Lei Maria da Penha, que vai proteger sim de maneira diferente as mulheres. Então a gente vai ter aqui na Lei Maria da Penha uma proteção maior da mulher, diferentes sendo tratados de maneiras distintas também. Tranquilo? Princípio da isonomia ou igualdade perfeitamente aplicável aqui no direito penal. Princípio da presunção de inocência ou da não culpa, mais conhecido mesmo como princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tranquilo, tranquilo. Só é considerado culpado quando transita em julgado, quando não cabe mais recursos. Beleza? Beleza. Professor, e as prisões provisórias? A prisão preventiva, a prisão temporária? Tem discussão em relação a isso? Tem. Muita gente fala o seguinte, não deveria existir prisão preventiva. Não deveria existir prisão temporária, porque essas prisões desrespeitam o princípio da presunção de inocência. Pessoal, obviamente essa tese não prosperou. Então, o que tem que ficar claro para a gente aqui é o seguinte, de fato, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso não quer dizer, vamos botar aqui um diferente, isso não quer dizer que a pessoa não possa ser presa, tá bom? Pode ser presa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser considerado culpado somente depois do trânsito em julgado, mas ela pode eventualmente ser presa antes mesmo de ser considerado culpado em trânsito julgado e de sentença penal condenatória, beleza? Súmula 11, súmula vinculante 11 do STF, tá bom? Vai trazer exatamente, um dos pressupostos da súmula 11 é exatamente o princípio de inocência, tá bom? O que é a súmula vinculante 11? Tá aí para vocês, mas é a súmula que não permite de maneira discricionária o uso das algemas. As algemas só podem ser utilizadas quando há um risco para a própria pessoa, um risco de fuga, um risco para os agentes de segurança. Se não agirem dessa maneira, se agirem contrária a essa súmula vinculante 11, será imposta aí sanção civil, sanção penal, sanção administrativa, beleza? Então, o fundamento dessa súmula vinculante 11 é exatamente o princípio da presunção de inocência. Uma pessoa não pode ser algemada desde que ela não esteja oferecendo risco, exatamente até porque prove o contrário, até que tenha uma sentença condenatória transitada em julgado, a pessoa é inocente, tá bom? E aqui tem simplesmente um julgado aí que foi um dos precedentes que trouxe à tona a súmula vinculante 11 do STF. Muito bem. Mais um aqui importante. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como exceção. O que é custódia
acauteladora? É o que a gente já falou, é a prisão. Tá bom? Há de ser tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que o regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloca em risco os cidadãos ou a instrução penal. É por isso que quando a gente fala da prisão preventiva, da prisão temporária, existem requisitos, fundamentos e hipóteses de cabimento específicas para que seja cabível essas prisões, tá bom? E tem que ser seguido à risca. E somente pode ser imposto por decisão judicial. Muito bem. Então, galera, com isso, a gente finaliza aqui mais um bloco de princípios. Continuamos na próxima aula. Até lá.